o ritual, uma das funções dele é ser simbólico para você comunicar de volta para o seu subconsciente. Então, muitas pessoas têm essa dúvida. Como que eu me comunico com o meu subconsciente? Né? Quando você vai se aprofundando em autoconhecimento, você vai querer trabalhar as crenças. Você não vai trabalhar crenças em português. Pode também, mas faz muito mais sentido você trabalhar simbolicamente. Então, o ritual, ele tem um ritual maduro. Não é um ritual que tem por aí de tipo, vou fazer uns negócios místico por ser místico, que é modinha. Não estou falando de modinha, estou falando de coisa que muda a vida, entendeu? Que você consegue aplicar na prática e você vai ver sentido nisso. Então, meu querido, primeiro, agradecer imenso por aceitar o convite. Essa oportunidade que a gente tem de falar de lua e de lua minguante, que é, cara, muito importante para quem está, muito útil, né? Para quem está falando em alquimia, falando em energia, em conexões aí um pouquinho mais sutis. Então, obrigado primeiro. Também bem-vindo para quem estiver assistindo o vídeo aí, essa conversa que vai ser doida, como tem sido as nossas conversas. Thiago é um grande amigo meu, um grande e recente amigo, mas assim que, cara, em pouco tempo a gente construiu muita coisa, muita confiança no outro. Especialista em várias áreas que eu não ouso nem descrever, vou deixar você se apresentar. Depois eu faço um resumo do que eu acho que é a sua especialidade, para a galera se conectar aí contigo. Então se apresenta aí, meu querido. Bom, eu sou o Thiago, na verdade, eu sou um grande curioso, né? Então, tipo, toda vez que acontece alguma coisa na minha vida, eu tento resolver de alguma forma que eu vejo que acaba sendo inconvencional, né? Então, tipo, eu comecei sendo só uma pessoa muito criativa, que gostava de criar, depois eu fui indo para o marketing, passei por outras coisas, outras faculdades que eu tentei fazer, né? Design, educação física, não sei o quê, né? Tentando usar alguma coisa para, sei lá, para viver disso, né? E daí eu fui chegando no marketing e depois de alguns acontecimentos, ali, principalmente da pandemia, eu fui parar na alquimia. Até rimou, né? Muito bom. Porque eu comecei a lidar com alguns problemas que eu parei para pensar, não, peraí, tem coisa aí mais profunda nesse universo, nessa existência, né? Tipo, eu preciso resolver meus negócios e o status quo não resolve. Peraí, então, tipo, além de estudar marketing e tal, que já faz a gente ser naturalmente curioso por comportamento, por psicologia, neurociência, né? Coisa que eu comecei a me aprofundar mais também. E que continuo me aprofundando. Depois eu fui parar na alquimia. E daí a alquimia é um grande portal para as outras, digamos, ciências ocultas, né? Quando eu falo ciências ocultas, não é nada de meu Deus, muito, ultra mega místico ou maligno. Tipo, são só coisas que fogem do olhar do normal, né? Então, e daí me apaixonei, assim. São ocultas, estão escondidas. E daí eu e o Gilberto aí, a gente tem se conhecido aí num evento de marketing que estava rolando uma feira mística, um evento esotérico do lado do evento. A gente deu uma fugida do evento, a gente nem se conhecia, se encontrou lá, e daí surgiu essa amizade, assim, e daí a gente tá juntando nossos conhecimentos, né? A gente tá falando desses brainstorms aí. O Gilberto trouxe a proposta aí da gente falar da parte prática da astrologia, assim, principalmente da Lua, mas que a gente faz possível para trazer isso de uma maneira não, assim, estereotipada, sabe? Como ainda se vê, assim, muito mística, assim, não que ser místico seja ruim, mas tentando mostrar que, na verdade, o místico e o científico são praticamente a mesma coisa e que tem muita coisa que é muito prática no nosso dia a dia, você acreditando ou não nessas paradas mais loucas, né? Mas é muito massa, assim. E daí o Gilberto deu a ideia ali de trazer um assunto que ele entende mais, né? Sobre os ciclos da Lua e tal, a gente tentando na Lua minguante, depois ele vai explicar melhor, né? Em que a gente está entrando. E vamos trocar essa parada, né? Nesse meio tempo eu também aprendi tarô, mitologia,
quer, tipo, essas coisas assim, e a gente só tá juntando tudo, assim. Então, Exatamente. é um grande convite aqui para você se juntar a nós aí e entender essas paradas, de novo, da maneira mais prática possível, né? Tipo, você pode querer viajar, ou você pode entender isso de uma maneira lógica também, que as duas vão funcionar bem. Muito bom. Pegando esse gancho aí já da praticidade da coisa, a proposta, falando da Lua, assim, é tipo, a gente primeiro mistificar a coisa. Então a gente vai pegar, porque é uma coisa muito natural, muito comum. Ah, a Lua tá lá no céu, certo? Então a gente vai dar uma mistificada aqui. Mas o mais importante de tudo é a segunda parte, que a gente vai desmistificar tudo de novo. Então a gente vai fazer uma elevação ali, né, para entender um pouco mais da vibe, da energia. Depois a gente colocar o pé no chão e falar em termos práticos aí o que tá rolando, por que isso importa, né, se é que importa, né, a gente vai passar um pouquinho por esse tipo de coisa. Mas é exatamente isso, né? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia, pensando nas fases da Lua, pensando em astrologia, mais focado aí na Lua, principalmente na Lua minguante, que é minha Lua preferida, minha fase preferida. Querido, então obrigado demais. Espero que todo mundo possa ver ao longo do vídeo que você é um especialista em símbolos, especialista em comunicação, entende tudo de elementos, de, cara, conectou isso com o tarô e vai ser muito, muito útil mesmo sua visão nessa pegada aqui. Beleza? É isso, né? Então, para começar, cara, queria falar assim de... Tava pensando, né? A Lua tem seus ciclos, né? São 4 fases. Por muito tempo, na nossa humanidade, esse era o calendário. As pessoas mediam, não existia um mês, existia uma lunação. Quando que a gente vai atacar o vizinho? Cara, daqui 3 luas cheias. Então, era uma forma de medir o tempo. E era uma forma usando um ritmo natural que existe na natureza, né? E eu queria ver um pouquinho assim, se você puder me falar uma parada, que às vezes a gente conversa, que é essa visão do tempo psicológico que a gente tem, do ontem, do hoje, do amanhã, e você conseguir associar isso assim um pouquinho com o calendário, né? Pô, do calendário que a gente tem hoje, janeiro, fevereiro, que foi toda uma estrutura, até pegando um gancho de um vídeo que você gravou, que provavelmente já vai estar no seu canal, quando a galera estiver assistindo isso aqui, que é sobre essa construção social que a gente tem de tudo, certo? As crenças sociais. Uma delas é o calendário, se você for parar para pensar. A gente segue um calendário lá, janeiro, fevereiro, tal. Setembro, que significa 7, eu acho, não tem nada a ver com 7. Novembro significa 9, tem nada a ver com 9. É uma bagunça. Claro que faz sentido, a galera usa, a gente se adequa assim, mas você comentar aí essa sua visão de tempo psicológico, sei lá como que você chama, como que você vê essa questão aí? Essa daí é uma das paradas mais loucas, assim, que, tipo, na real, eu vou dar créditos, assim, ao especialista que me fez explodir a cabeça recentemente quanto a isso, né, que é o Eric Couto, né, que fala de mecânica quântica, espiritualidade e tal, também de uma maneira muito prática, e ele falou, tipo, cara, essa concepção de tempo que a gente tem, tipo assim, na verdade ela não existe, entre aspas, né, porque é algo que é simplesmente uma convenção, alguém chegou lá e disse, não, vou fazer calendário, tanto que tem essa coisa que você falou, né, a gente segue o calendário, acho que é o gregoriano, né, se não... Algo assim. É alguma das espécies de calendário. Só que existem outros, né? Inclusive em outros países, se eu não me engano, atualmente, né? Não é tipo, era história lá no passado. Não, tipo, atualmente, se eu não me engano, tem países que seguem um calendário diferente do nosso, né? Então, tipo, por exemplo, você vai ver até que falam muito de Ano Novo Chinês, né? Você vê, tipo, você já ouviu falar muito assim, então, tipo assim, cara, o nosso tempo é o nosso tempo. É uma coisa convencionada nossa, sabe? Então, na verdade, assim, o que me abriu a cabeça mais nessa questão é o Eric Couto falando de, tipo, essa questão até do setembro, o agosto, junho, julho, porque é tudo baseado em nome de imperador da época, ou sei lá, de autoridade da época, que queria botar o seu nome ali no calendário, que o calendário servia para delimitar ali, né, quando iam acontecer as coisas ou quando as contas iam ser cobradas do povo. Então, olha só que já sinistro é a criação do calendário, né? E a gente só perpetuou isso, velho. Só que não é um conceito que a gente não possa questionar, tipo assim. E daí encaixa muito com essa questão de que você falou que antigamente
as pessoas se guiavam por outras coisas, sabe? E daí pra gente já puxar e defender o ponto de que não é simplesmente misticismo. Tipo, cara, era a ciência da época que funcionava muito bem. Os caras se guiavam por estrelas, na posição das estrelas do céu, as luas que tá no céu, né? Tudo também tem uns campos eletromagnéticos e tal, né, que afeta também a lua com as marés, essas coisas assim, né? Então, tipo assim, se eu parar para pensar, já é um grande disruptor você pensar, tá, esse tempo que a gente vive não existe, o tempo de verdade é uma coisa, o tempo de verdade é só o andar das coisas, na verdade é uma distância, né? É a distância e velocidade com as quais as coisas mudam. E a gente foi lá e convencionou e botou ali uma unidade de distância, tempo, X minutos, né, de distância entre uma coisa e outra. Só que existem outras formas, né, da gente, digamos, se situar nesse tempo, entre aspas, convencionado pela gente, né? A gente pode convencionar novos tempos e o calendário lunar é uma dessas formas. Só que me parece fazer muito mais sentido do que o calendário que a gente vive hoje. Porque, né, até a questão, assim, dos dias a mais, um mês tem 31, tem 30, outro mês tem 31, aí tem um mês lá que eles botaram com 28 só para poder encaixar 12, mas, tipo assim, se eles fizessem 13 meses, dava para todos os meses terem a mesma quantidade de dias. E é gambiarra Então, atrás de tipo, cara, gambiarra, né, mano? Porque tem 28, daí a pessoa que a cada 4 anos tem que ter um dia a mais, né? Pra compensar, que tá tudo defasado. nossa. Então, tipo assim, o calendário lunar é uma alternativa uma alternativa que parece ser muito boa, assim, né? Eu tô aprendendo com o Gilberto aqui, né? Eu tô aqui, já até anotei o que eu vou aprender. Mas desde que ele tem me introduzido nesse assunto, eu fui testando umas paradas simbólicas, né? Fui aproveitando os meus conhecimentos simbólicos e fui testando ali as paradas dos elementos que correspondem às fases da Lua, já junto com os signos, né? Os arquétipos, assim, que aquilo traz pra gente. Fui testando no meu dia a dia, cara, foi muito louco, assim. A vida começou a ficar muito louca depois da lua, eu não lembro que lua que era, acho que era lua cheia em touro ou era lua crescente em Lua touro? nova. Você ficou muito Lua louco. nova. Eu fiquei muito louco. Eu até posso falar, muito louco. Uhum. Depois você explica, não dá spoiler, não Porque dá spoiler. não vou dar spoiler, não vou dar Depois você spoiler. explica. Mas assim, comecei a experimentar assim livremente essa simbologia na minha vida e, cara, as coisas começaram a se movimentar de um jeito muito louco. E, tipo assim, eu sei que pode ser uma parada que, para você, à primeira vista, que está nos assistindo, pode parecer muito louca também. Mas esse é um dos convites, eu acho, que, né, falo por mim, talvez pelo Gilberto, não sei se ele concorda, que é um dos convites do vídeo também, é você explorar essas novas formas para você, novas, né, entre aspas, novas também porque você pode também pegar tudo isso que a gente vai falar e você pode inventar o seu próprio jeito. A moral é, tipo assim, a gente te dá ferramentas para você ter uma vida mais espontânea, sabe? Se esse tempo, por exemplo, não funciona muito bem para você, a gente vai aí falando sobre algumas ideias de como você pode, digamos, moldar o seu próprio tempo, né? Fazer as coisas do seu próprio jeito, porque uma das coisas que eu mais me indigno, assim, e que mais me causaram problemas nesses últimos anos foi realmente o quanto a sociedade vive num ritmo fixo que para a maioria das pessoas, ouso dizer que não está funcionando. Né? A gente vê doença, a gente vê transtornos mentais, né? Os transtornos reais, assim, sabe? Tipo assim, pessoa com momentos de... Não sei se dá para falar por causa do algoritmo do YouTube, né? Mas depressão, né? Ansiedade e transtornos que são causados por uma vida irregular e que muitas vezes o tempo é uma dessas causas, né? A gente está querendo se encaixar no tempo que para a gente não está dando certo, para a maioria das pessoas também não está.
a gente está sempre preso no tempo, isso traz ansiedade em relação ao futuro e, na real, é tudo um grande contínuo. Não existe passado, não existe presente, não existe futuro. É tudo a gente, né, sociedade que inventou. E a gente pode desinventar também, pode adaptar, pode criar alternativas novas. Então, essa aqui é a minha percepção de tempo. Né? Dia, noite também é só tudo convenção, gente. Né? Você pode estar aí preso numa questão de tipo, não, porque eu tenho que funcionar de dia. Tá claro que em questão biológica, assim, né? Tem ali o ciclo circadiano que o ideal é você dormir, né? Entre tal e tal hora para você pegar toda noite, escuridão e tal. Mas tipo assim, dependendo de quem você é, né, de que você gosta de fazer, até da sua profissão ou do seu momento, também não é errado, né? Não julgo, pelo menos, errado, às vezes, se trocar o dia pela noite quando você funciona melhor, né? Porque, tipo assim, não existe dia e não existe noite, convenção. Existe um momento, existe a vida acontecendo. A gente só está trocando de um momento que é mais luminoso para um que é escuro. Mas é tudo convenção. Dia, mês, semana, tudo convenção. Muito bom. E é louco esse ponto de partida, né? De entender uma coisa que, cara, provavelmente muita gente nunca parou pra pensar de onde que veio isso, né, cara? E é convenção, certo? Eu estava conversando outro dia com uma pessoa, ela falou, pô, mas também seria convenção você seguir o Sol, seguir a Lua? Tudo bem, você pode ver isso como convenção também, mas eu acho que o ponto de partida é entender que é uma convenção e que tem outras opções, né? E a proposta aqui da discussão não é que a gente abandone o calendário, seja lá qual que seja o nome dele, de janeiro, dezembro. Cara, não é sobre isso. É sobre ver que tem opções para a gente aplicar no dia a dia, entende? E para aplicar de verdade, no sentido de que qual que é a relevância de que janeiro começa o mês aqui, começa o ano? Cara, não sei, tem Réveillon, aí Natal é em dezembro, tipo, e festa junina é em junho. Tem muita coisa assim que você se baseia, né? Porque é uma convenção. Agora, quando você fala de seguir um calendário que segue um ritmo natural, né? Para mim já faz muito sentido porque é natural. Nós somos parte da natureza, certo? Tudo tem seu próprio ritmo. Tem o dia, tem a noite, tem as fases da lua. Cara, dá uma olhada que você tem ritmo em tudo que existe, né? Na E real, até vou te interromper assim, para dizer que, tipo, cara, acho que vai ser muito importante assim, para quem está nos assistindo a gente martelar nessa coisa do natural. isso. Porque até o calendário é uma das coisas, né, que prova o quanto a gente tentou ali, digamos, se separar da natureza. E Isso. para muita gente, realmente é muito normal, né? E na verdade, tipo, a gente é todos natureza, né? Planta, natureza, eu sou natureza, tudo feito de, né, tecidos, coisas que, né, vem da terra, né? Então, não é nada muito maluco a gente querer, digamos, voltar um pouco mais para o ritmo natural. Porque a natureza veio antes da gente, a gente é a natureza nos criou, e aí a gente vai criando em cima da natureza. Então, tipo, essa questão, na verdade, tipo assim, ó, quando a gente fala natural, é uma questão, assim, de a gente voltar a se entender como parte integrante da natureza. Reconexão, Entender né? que existe. E também entender que, tipo, antes das nossas convenções já existia um funcionamento de uma inteligência que a gente nem compreende, né? Que é a inteligência da natureza, do universo, porque são muito maiores, né? Tipo, do que nós, pelo menos na nossa visão. Uhum. Muito Então, bom. tipo assim, é legal a gente pensar, não, vamos ser mais naturais, vamos normalizar, voltar a normalizar o natural. Exatamente. E nesse natural, a gente tem o Sol, a gente tem a Lua, a gente tem infinitas estrelas em volta, né, que hoje não dá para ver mais muito no céu, mas quem tem lugares sem luz artificial consegue ver e tal. Mas você sabe que existe a estrela, né? Já é um bom começo. Né? E é legal começar a pensar porque esse lance natural, mas por que a Lua? Né? Por que o Sol? Por que isso importa? Cara, tem um dado que eu sempre comento quando eu falo de Sol, que é que todo mundo sabe que o Sol é grande. O Sol é gigante. Certo? Você pergunta, o Sol é enorme. Agora, o quão grande essa parada é, mano, é um negócio assim
não cabe na nossa cabeça, né? No sentido de que você pega o sistema solar inteiro, você tem o Sol no centro, os planetas rodando em volta dele, certo? A Terra, Júpiter, você tem todos os planetinhos lá. Chamado sistema solar, né? Todo mundo conhece. Se somar a massa inteira da Terra, de Júpiter, que é o maior de todos, Saturno, que é gigante, somar tudo, soma o Sol junto, né? O Sol corresponde, cara, a 99,9999, acho que são 4, vou colocar depois esse número na tela. É 99,9999% da massa total do nosso sistema solar. Ou seja, o Sol é muito maçudo, o Sol é muito grande, o Sol é muito pesado, né? Ele é muito mais que uma bola de fogo lá que está jogando luz aqui para que as plantas absorvam, né? Isso é uma parte importante. Mas o tamanho dele vai ditar o impacto energético que ele tem. E eu estou falando de energia mística, não, de energia física, né? Eletromagnetismos que vão além da luz. Cara, é muito grande. A gente não consegue saber o que é. Pô, olha o peso que a Terra tem. Nossa, cara, essa Terra sozinha é 0,000000000 do que é o Sol. É muito grande. É muito gigante. Então, dado esse tamanho, que vai vir a importância que eu estou chamando aqui de energética, mas ainda não no sentido místico da coisa, mas no sentido natural mesmo das ondas eletromagnéticas que existem de tudo que é grande. Né? Quem manja aí um pouquinho de física sabe que o tamanho da força que uma coisa aplica na outra depende da massa, né? Depende do tamanho. Então é muito, muito potente. Né? E a Lua também. A Lua é gigante, menor que a Terra, mas ela está muito mais próximo da Terra. Então tem uma influência bem grande ali. E também essa influência, você pode começar a imaginar a Terra no meio de uma teia de energia, né? Um pouco dessa energia vem do Sol, um pouco dessa energia vem da Lua, e estou falando de energia eletromagnética, a princípio, né? Toda essa energia vem de Saturno, que às vezes passa perto, às vezes passa longe, Júpiter. Todos os planetas, todas as constelações vão ter uma influência energética na Terra, em tudo que habita na Terra, no sistema solar inteiro, certo? E como tudo que vem também da alquimia, que é uma das, digamos, ciências-mãe, assim, do que a gente tem hoje, cara. Né? Se você for estudar alquimia, você vai ver as origens da medicina, as origens de várias ciências que tem aí. Hoje que está tudo separado, né? Essa tendência de ficar separando todas as coisas. E eles, antepassados, sabiam muito bem da influência disso tudo. Aí faziam de tudo para mapear o céu, cara. Não é porque os caras queriam viajar, que a gente às vezes simplifica. O cara queria ir do ponto A ao ponto B, então o cara ficava seguindo pela Lua, pelo Sol, sei lá o que, onde que tá o leste. Né? Cara, é muito mais profundo que isso. Né? A gente não vai entrar em profundidade aqui nisso, mas é muito mais profundo que isso. Então isso para a gente comentar aqui, primeiro ponto, que há uma opção de se guiar no dia a dia que é natural, se guiar pelo Sol, se guiar pelos astros, né? E há a opção de fazer isso especificamente pela Lua. Né? E o que a Lua traz de... E é legal combinar tudo isso, tá? Mas hoje a gente vai falar mais focado na Lua. Mas o que a Lua traz de especial são as fases. Porque é o quanto que a Lua está perto ou distante do Sol, assim que a gente vai definir as fases da Lua, né? A gente já faz um desenho rápido disso. Mas o fato de ter fases, de ser cíclico, é muito mais coerente com tudo que é natural, porque tudo é cíclico, tudo é rítmico. Né? Você tem vários ciclos que te mantêm vivo. Né? Você tem o seu ciclo circadiano, que é mais famoso, você tem um ciclo, sei lá, digestivo, que você precisa tomar conta dele, você tem vários ciclos. Né? E o fato de não ser uma parada linear, você ter oportunidade de, em cada etapa do ciclo, pensar em coisas diferentes, fazer coisas diferentes, olhar para coisas diferentes, é uma oportunidade muito louca, porque muitas vezes no seu dia a dia, de janeiro a dezembro, você não tem oportunidade de parar para olhar para uma parte específica da sua vida. Você vive uma coisa linear, que provavelmente tem a ver com, vou trampar, vou ganhar dinheiro, né? Eu vou agradar meu chefe, e essas coisas que meio automático também, né? Super automático. E quando você faz ciclos, no caso do ciclo da Lua são 4 fases por mês, digamos assim, né, a cada 28 dias, você tem 4 vezes diferente por mês, a cada 28 dias, para fazer coisas diferentes, para olhar para coisas diferentes. Sabe quando você está conversando com alguém, aí a pessoa fala, nossa, cara, eu sou meio desorganizado, mas eu nem lembro disso. Acho que eu não consigo organizar, mas assim, eu lembro que eu tenho que organizar minhas coisas só quando eu vejo o vídeo e tal, eu não consigo pensar em organização. Se você seguir as fases da Lua, você pode pensar na organização em uma fase específica. Tem gente que eu converso e fala, pô, seria legal ter um momento para refletir na vida, né, meu? Pô, aquele momento de parar, de ver como que estão as coisas,
As pessoas falam muito de vontade de fazer um retiro, né? De sair de 3 meses, 3 dias e ficar fora o final de semana todo. E, tipo, dá pra fazer isso todo mês. Tem uma fase da Lua que é muito propícia para isso, né? Mas é isso, né? A questão de ser natural e a questão de ser cíclica é o que faz isso que a gente está chamando de calendário lunar, de se guiar ali pelas fases da Lua até certo nível do seu dia a dia, é que faz muito sentido. E, de novo, a proposta não é abandonar o janeiro, o fevereiro, claro que não. Mas é só ter uma energia que facilita, cara. Todo mundo tem projeto, todo mundo tem vontade de crescer, todo mundo tem aquilo que quer organizar na vida. E dá para fazer isso usando as energias que já existem naturalmente, ou dá para fazer não usando, ou muitas vezes contra elas. Você tem que fazer mais, gastar mais energia para resolver as coisas da vida. Mas todo mundo gosta de ter uma ajuda. Nossa, se eu tivesse uma energia a mais naquela coisa, cara, isso pode vir da Lua. Isso pode vir desse alinhamento cósmico, digamos assim, e muitas vezes simbólico também, porque tem toda uma questão energética por trás disso. Você quer comentar alguma coisa sobre tudo isso? Ou já posso entrar nas fases? Vai dar uma explicada bem rápida. Ah, Assim. tá. Eu acho legal, assim, o lance de, tipo assim, se você tá... porque eu também, quando comecei a testar essas coisas diferentes, a gente vai estudando e tal, mas a gente vai ficando meio assim, nossa, mas será que não é muita viagem? Porque eu também, sei lá, poucos anos atrás, como que eu ia imaginar que eu ia me tornar um alquimista, tarólogo, não sei o que, ia que ter, inclusive, esse tipo de conversa com alguém, mas, assim, me permitir testar, né, as paradas. Eu acho que se a gente uma hora tá na dúvida e a gente olhar para fora e ver que o para fora, tipo, não tá muito a nossa praia, assim, e que, de repente, a gente percebe que também para as pessoas não tá muito coerente, faz sentido de vez em quando a gente testar, nem que seja para ver, sabe? E tipo, se não for, digamos, não aconteceu o que a gente está passando, digamos, aqui na teoria, algo pode ser criado novo aí da sua própria prática, né? Que é o que eu encorajo bastante as pessoas testarem as coisas. Eu também descobri umas coisas assim, jeitos diferentes de usar isso daí testando, né? Eu não sei se encaixa de fato na teoria, mas a gente também faz teoria. Mas, tipo assim, aquele negócio louco, né? Esse negócio de testar a fase da Lua, mas vamos ver, né? E, tipo, se não funcionar dessa maneira que parece mais viajante, você também pode usar as fases da Lua que o Gilberto vai explicar melhor, justamente como esses lembretes, assim. Sabe, é muito, uma coisa, assim, tipo, mais científica, assim, né, mais, entre aspas, lógica, que eu aprendi nesses últimos tempos, é que é muito importante a gente ter símbolo para algumas coisas, né, ou usar coisas como lembrete, tipo assim, pode ser desde um post-it com lembrete, quanto um símbolozinho ali que você coloca na sua mesa, que te lembra de algum objetivo, ou de, tipo, digamos assim, por exemplo, das fases da Lua, você usar a fase da Lua como um símbolo para você, durante aquele momento, lembrar, olha, essa faceta da minha vida aqui, eu vou testar de acordo com o que a Lua está me convidando a pensar. Não sei nem se vai dar certo, se essa coisa existe mesmo, mas, tipo, vou usar isso como um lembrete, como um símbolo, tipo assim, Lua minguante, aí o Gilberto vai explicar, minguante é ar, né? Ar, racionalidade e tal. Então já é um meio que convite para a gente, né, usar algum aspecto da nossa razão, né? Que depois o Gilberto vai explicar melhor. Então, tipo, durante essa fase, olha, o que eu posso fazer de diferente e tal, em nível de raciocínio, sei lá, tático, talvez tenha a ver com organização, não sei. O Gilberto vai explicar melhor. Muito bom. Valeu, meu querido. Cara, então vamos falar um pouquinho de cada fase, mas acho que bem breve, porque de repente a gente faz mais vídeos depois para focar em mais nas outras fases, mas vamos falar para focar bastante na minguante. Só notar, inclusive, que agora aqui a gente está gravando o vídeo é 6h12 e a gente acabou de entrar em lua minguante, faz 2 horas. Então a gente está gravando em lua minguante, não sei quem está assistindo se está nessa lua ou não, mas a gente já está nessa vibe aqui, né? Então a gente já consegue conectar essa vibração, a famosa vibe, nesse vídeo. A primeira fase da lua nova, né?
O que é a lua nova? É a lua que está nascendo, né? Como se ela não existisse, está nascendo. O que isso significa na prática? Todas as fases da lua têm a ver com o alinhamento entre o Sol e a lua. Né? Então, vou pegar aqui uma vela para ser o Sol. Certo? E você vai conseguir fazer isso? E essa caneca aqui é a Terra. Então, o tamanho não importa, mas aqui é o Sol, certo? O que acontece na lua nova? A lua, que é meu dedinho aqui, ó, ela vai estar junto com o Sol. Então o Sol está aqui e a lua também vai estar aqui. Então, nesse mesmo lado, não importa onde o Sol esteja, a lua nova vai seguir, vai estar junto com o Sol. Para quem gosta de matemática, é um ângulo de 0 graus ali no plano entre a lua, o eixo da lua e o eixo do Sol. Então eles estão juntinhos. Pensa comigo, se a lua e o Sol estão juntas, quando se faz noite, você olha para o céu, você não vê o Sol. Como a lua está junto com o Sol, você não vai ver a lua também. Então a lua nova é a lua que não existe no céu noturno. Né? Ela não está ali. Mas a energia dela está ali, com toda certeza. Né? Simbolicamente, ela tem relação com o elemento fogo, que é o elemento que, do princípio, né, da vontade, que dá origem, o elemento da. Gosto de pensar que é o elemento da semente. Inclusive, na lua nova, antigamente, era a lua das plantações, né, em termos de agricultura. A galera plantava na lua nova, porque tem essa característica de semente, do novo, a gente pode pensar para a nossa vida de novos propósitos, novas coisas, novos projetos, novos acordos, novos relacionamentos, novos tudo que a gente pode pensar. Tem muito a ver, é uma energia muito legal de aproveitar na lua nova. Tinha um professor que me deu o conselho uma vez de que, cara, você tá para fechar um contrato ali com alguém, e se você tiver a opção, né, claro que você não precisa esperar a lua para fechar o contrato, mas se tiver a opção de fazer na lua nova, você está alinhando ali muita coisa legal para começar coisas novas. Então essa é a lua nova. Aí conforme se a gente tem o Sol junto com a Lua, e conforme você vai passando os dias, a Lua vai se distanciando do Sol. Ela vai se afastando. Se você estiver olhando no céu, o que você vai ver é a Lua começando a aparecer nas noites. Ela vai um trequinho pequenininho e vai começando a crescer. Né? Então essa é a fase da Lua crescente. E ela fica crescente de verdade quando a Lua, se aqui é o Sol, aqui seria a Terra, a Lua estaria a 90 graus. Não sei fazer 90 graus aqui, acho que é assim melhor. A Lua estaria bem aqui, ó, 90 graus do Sol. Essa é a fase da Lua crescente. Então é um afastamento de 90 graus, no sentido que está se afastando. Por que crescente? Porque você vai olhar, ela vai estar cada vez mais brilhosa. Né? O Sol vai estar, mesmo à noite, o Sol está iluminando, tem raios do Sol refletido nela. Isso também tem toda uma questão, uma simbologia muito forte do quanto que a luz do Sol bate na Lua. Mas a gente deixa isso para comentários breves depois. E o elemento ali da lua crescente é o elemento terra, que é, pegando aquela metáfora ali da plantação, né? Você plantou na lua nova, na lua crescente as coisas vão começar a crescer. Então, uma energia muito boa para que as coisas se movimentem, né? Para as coisas comecem a se concretizar. Para que chegue lá na lua cheia, que é quando o Sol vai estar 180 graus afastado. O Sol vai estar de um lado, minha cabeça é o planeta Terra, acho que eu achei um planeta Terra bom agora, e a Lua vai estar do outro lado. Então, e o Sol vai estar desse lado aqui. Durante a noite, o que você vai ver? Você vai ver uma face da Lua totalmente iluminada, Lua cheia. Ela está cheia, bonita. É a Lua preferida aí da galera que escreve sobre a Lua, dos poetas. Sempre que você vê a Lua, vai ter uma Lua cheia, bonitona. Né? O que acontece nessa Lua cheia? As noites são muito claras, porque a Lua ela ajuda a iluminar. Claro que na cidade a gente não consegue nem perceber isso. Mas se você pensar no mundo animal, por exemplo, que tem os predadores lá que vão caçar, eles caçam muito na lua cheia, porque eles conseguem ver. Eles têm lá os olhos adaptados para enxergar isso aí. Elemento associado da lua cheia é o elemento água, associado às nossas emoções, nossos sentimentos. E é dessa fase da lua que vem, que depois o Thiago comenta mais sobre, que é da hora, que vem a questão simbólica da lua, que tem relação com as nossas profundezas ali, né? Tudo aquilo que tem a ver com o nosso emocional, nosso lado mais intuitivo e tudo mais. E então, Sol e Lua em 180 graus, daí a Lua vai virar mais um pouquinho, fazer um outro 90 graus agora, que vai ser a Lua minguante. Então, depois que a Lua está bonitona, cheia, você vai começar a olhar para ela à noite, e conforme os dias vão passando, você vai ver que vai uma sombra novamente tomando conta dela. Vai ser parecido visualmente com a Lua crescente, mas é o contrário, né? O outro lado agora iluminado e o outro lado com sombra. E quando fica novamente 90 graus com o Sol, vai ser a lua minguante, que é quando ela vai deixando de ser cheia, deixando de ser toda aquela intensidade, aquela luminosidade
mesmo que ainda de noite, para encerrar o ciclo, né? É o final do ciclo, para voltar a ser lua cheia, onde tudo vai se repetir novamente. Então, cada fase dessa tem mais ou menos 7 dias, então dá um total de 28 dias. Esse seria o mês mais verdadeiro, ali, olhando para a natureza, 28 dias. Mas varia, né? Tem meses tem ciclos que é 29, 27, enfim, né? Tem que fazer as continhas lá. Então, uma breve introdução aos 4. E aí, se você quiser comentar sobre, principalmente a questão dos elementos, o que você acha que é bom, o que você acha que é bom de olhar quando a gente fala de lua nova, que é fogo, lua crescente, que é terra, lua cheia, que é água, e lua minguante, que é ar, simbolicamente Tá, falando. peraí. Repete aí para todos nós, que daí eu já vou anotando. Tá. Simbolicamente, a lua nova é o fogo, é isso que você quer que eu repita, Nova certo? de fogo. Vou até botar a cor da caneta aqui que é diferente. Aí, ó. Tem que ficar aquela caneta Quem sabe que faz todos nós queríamos quando éramos crianças. com certeza. A crescente Nova de é fogo. terra, a cheia é água. Peraí. Terra. Deixa eu ver. A crescente é terra. A crescente é terra. A cheia é água. Tá. Lembra da carta do tarô cheio de água? A cheia é água. E a minguante é ar. Pois é, né? Pra você ver, tipo. Até faz muito sentido na cheia, né? Justamente as marés subirem, né? Exatamente. Exatamente. A água. E para não Até deixar não de sei como. citar uma música que eu gosto muito, né? Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar, né? Tem a famosa música. Ah, bom. Tá cheia, nova, crescente, cheia e minguante, que é ar, né? E agora estamos entrando na nova, em Agora estamos entrando na peixes. minguante. Minguante, tá. Já entramos. Tá minguante, agora é ar. Agora é ar. Legal. Agora é ar. Questões racionais. Saímos da água 3 dias atrás. Inclusive, cara, só comentar rapidamente que água, a gente fala que é as emoções, né? Essa noite tive um sonho. Cara, acordei de madrugada, assim, com uns flashbacks do passado, sabe? Tem muito isso. E eu revivi uma parte do meu passado, assim, que tava meio que esquecida, sabe? Na minha cabeça. E eu acordei chorando pra caramba, assim, ó. Chorando. Acordei tudo suado, sabe? Esse negócio muito louco. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Mas eu deixei rolar, né? Esse é o processo normal da alquimia lá, né? Você deixa rolar as emoções. Aí depois até conversei com meu irmão, se ele ver esse vídeo ele vai lembrar disso. Falei, cara, descobri um negócio muito louco sobre mim, que não é o caso de detalhar aqui agora, mas que tem tudo a ver com a lua cheia. Sabe? A lua cheia, tipo, é muito emocional, entendeu? Mexe muito realmente. E querendo a gente seguir o calendário ou não, a energia tá ali, né? Então tem esses negócios mais potentes que acontecem também. Só esse adendo. É muito louco, assim, que, tipo, eu volto meio, assim, durante a lua cheia, assim, mas eu senti, não, tipo, eu também sempre fui apaixonado pela lua, né? Eu ficava pensando, nossa, tá uma energia diferente, né? Tô mais emocional esses tempos, tipo, até eu olhar pra fora, eu pensei que saber, teve eu nem sabia dessas paradas, né? Eu pensei, não, acho que tem lua hoje, né? Porque a gente tem mania de dizer que tem lua quando ela tá cheia, né? Isso, Isso que nem você falou, tem lua sempre. E daí eu olhava assim, tava aquele luão cheio, assim, tá. Daí, às vezes eu ficava mais melancólico, às vezes eu ficava mais entusiasmado, assim, tipo, esse estado meio, assim, tipo, amoroso, assim, sabe? Mas então já fecha muito bem. Então agora a gente tá entrando na lua minguante, que é ar. que é ar. Que é ar. Muito interessante. Questões da cabeça, né? Racionalidade, pensar, Exatamente. estratégia. Uhum. Se a gente pegar e continuar naquela metáfora ali da colheita, né, então lua nova você planta, é a semente, é o fogo, né? Lua crescente é a terra, vai crescer. A lua cheia é a hora de colher, a hora que tudo flui, né? E não necessariamente os caras plantavam na lua nova e colhiam na próxima lua cheia, né? Ia passar algumas luas cheias, né? É só um momento bom para colher.
E a lua minguante é hora de rever, de ver, fazer a contabilidade. Pô, como que foi esse plantio aqui, né? Como que foi a colheita? Deu bom? Deu ruim? O que deu bom? Quanto que deu bom? Quanto que deu ruim? Então, essa questão mental nesse sentido de reflexão, revisão. Pô, hora da revisão. Não tinha um programa lá que a gente assistia a gente assistia não, eu queria assistir desenho antigamente, daí tinha um treco que ficava passando nos desenhos e falava, presta atenção que agora é a hora da revisão. Não sei nem o que era isso, mas essa é a lua minguante. Então é hora de fazer essa checagem de como que foi o último ciclo, né? Como que de avaliar nessa metáfora do plantio ali como foi a colheita. E obviamente é hora de, para quem quer usar isso no dia a dia, de avaliar como que foi todo o seu ciclo anterior. Porque o ideal é que durante a lua nova você faça seus projetos, seu planejamento para as próximas semanas. Né? Nada necessariamente detalhado a nível empresarial que eu vou fazer. Mas assim, nesse ciclo, nos próximos 28 dias, eu quero A, B, C e D. Certo? Quero trabalhar, quero prestar atenção nisso. Você está plantando uma semente, faz sentido. Aí depois que você faz essa colheita, você chega na lua minguante e é o momento de olhar. Pô, eu me propus a fazer isso. Eu fiz ou não fiz? Ah, legal. E sem grilo de julgamento, sem problemas. É só ver para você conhecer o que você está fazendo ou deixando de fazer. Né? É nesse sentido que é uma revisão. É a lua da faxina. Né? Faxina mental. Faxina de... Pode ser também da faxina física, no sentido de, tipo, cara, deixei pendente umas coisas sujas em casa ou dentro de mim e eu quero faxinar agora. Faz sentido? É nesse lance. É diferente um pouco essa questão de organização de faxina da organização que tem muito no elemento terra. O elemento terra é o elemento mais organizado que tem. Então, quem tem, por exemplo, não consigo me organizar, tem gente que tem planilha, que faz tudo, tem gente que não consegue ou que não gosta simplesmente, né, de fazer isso. Então isso tem a ver com conexão com o elemento terra. Então quem está buscando essa conexão de organizar mais a vida é mais terra, então tem a ver com a lua crescente, certo? O que eu estou falando aqui de rever, de faxinar, é no sentido daquilo que ficou pendente, não no sentido de planejamento. É sutil a diferença, mas é diferente. Então, inclusive, a lua minguante é chamada de lua pendente. Acabei de lembrar disso. Né? É a lua que para você ver as pendências mesmo. Né? Então a gente pode resumir lua minguante como pendências do ar, né? Pendências da mente, pendências de como que eu estou vendo, como que eu estou analisando tudo isso que está acontecendo comigo, que está acontecendo na minha vida, mentalmente. Né? Então é hora de ficar quietinho, de sentar ali e olhar, né? Como que tá, como que foi esses últimos dias aí. Pode ter a ver com compromissos também. Como assim? Compromissos de quê? Tipo assim, sei lá, de ter essa revisão de coisas com as quais a gente quer se comprometer, né? Pô, com certeza. Uhum. Porque tipo, quando a gente para pensar numa fase de tipo de revisão, de pensamento, eu anotei aqui umas palavras-chave, tá? Uhum. Com as palavras-chave. Revisão, estratégia, pensamento, medição, crenças, planejamento, comunicação, voo, sonho, pendências. Daí, quando você falou da questão de pendências, eu pensei, muitas vezes as pendências implicam em compromissos, né? Tipo assim, a gente olhar para as coisas que a gente deve se comprometer a seguir. Porque, tipo, o próprio planejamento, ele não acontece só por planejar, né? A gente planeja para firmar um próximo compromisso e seguindo algum objetivo, né? Então, eu vou botar aqui, ó. De repente, não é uma fase boa para traçar novos objetivos, ou que não precisa necessariamente ser novos, né? Mas faz sentido traçar objetivos? Faz pra caramba, né? Por exemplo, eu estou me organizando aqui para conseguir fazer meus conteúdos semanalmente, tá? Tudo uma estratégia aqui por trás, né? É como que eu uso o Dominguante nesse sentido. Chega o final do ciclo, né? Por exemplo, hoje, está chegando aqui. Aí eu paro, reservo um momento ali do meu dia e falo, cara, eu queria ter feito 2 Reels no Instagram por semana. Eu fiz ou não? Isso é um compromisso que eu já tinha assumido. Fala, não, legal, fiz 3, ou semana eu fiz 1, não sei o quê, faz uma semana que eu não posso. E você revê.
né? Rever com inteligência, né? Não com julgamento, com aquela culpa, não, eu não fiz o vídeo. Não, cara, por que eu não fiz e tal, no sentido de melhorar seu próximo ciclo. Né? E nessas revisões, inclusive, a gente estava até conversando esses dias que eu olhei, eu tinha muito compromisso firmado comigo mesmo que não faz mais sentido para mim. Entendeu? Falei, cara, eu tô gastando energia aqui com atividades no meu dia a dia que não é mais parte daquilo que eu quero. Eu não quero mais plantar isso na próxima lua nova. Entendendo? Eu quero podar. Acho que é uma boa palavra para a lua minguante também. É o momento de podar para que você prepare para um novo crescimento. Então, tanto de compromissos novos que você quer firmar, de avaliar o compromisso para você firmar na próxima lua nova, que vai ser a próxima semana da lua minguante, depois da lua minguante, tanto de compromissos que você quer podar. Fala, cara, eu não quero mais a nível de atividades que você faz no seu dia, a nível de vício, cara, muito potente usar isso aqui para cortar vício, sabe? Comportamentos que você está tentando, que você está batalhando ali, que não ficam te acompanhando, né? Parece que você está apanhando dos comportamentos que estão te acompanhando. Compromisso de pessoas, porque, às tipo, vezes, são sabe? Porque são questões mentais também, né? Vícios são questões mentais. Exatamente, né? Tudo isso, né? Tá na cabeça, né? Tá na mente, cara. Porque quem planeja, né? Quem que escolhe, é a parte mental, né? Aí a proposta é que isso seja feito, que isso vai ser feito de uma forma ou de outra, mas ela vai ser feito mais ou menos no piloto automático, ou mais ou menos a depender de, sei lá, da aleatoriedade do dia a dia, né? Se tiver esse momento no seu mês, que vai ser a última semana ali, para poder fazer isso, cara, é muito potente. Você está alinhando. Por isso que eu disse no começo, né? O importante de ter os ciclos, as 4 fases da Lua, é porque você vai ter uma proposta a cada semana de ter uma vibe diferente. Vai ter semana de planejar, vai ter semana de fazer, vai ter semana de colher, vai ter semana de revisar. Né? E isso não de forma engessada. Essa semana eu não vou fazer nada porque eu só estou revisando. Então eu vou ficar aqui parado. Claro que não. Mas é ter momentos de revisão. Faz sentido? Ter momentos de... Cara, você falou muito bom. Avaliar os compromissos que você tem com você mesmo, que novos compromissos que você gostaria de ter. Né? Não é momento de firmar, talvez, o compromisso a partir de agora, mas é tipo, deixar ele amadurecer. Por que eu quero isso? Usar o ar, usar a cabeça, usar a mente. Por que eu quero isso? Será que... Deu uma ideia na minha cabeça. Eu quero... vou fazer um canal no YouTube. Mas eu estou na lua minguante. Deixa eu avaliar. Por que eu quero um canal no YouTube? Que parte de mim que quer? Isso está alinhado com outro propósito que eu tenho? Está alinhado comigo? Não está alinhado? Eu quero porque, cara, minha vida é comunicação. Que ideias também, né? Que ideia? Isso, daí você vai deixando ele florescer na mente, certo? Para que na lua nova, você fala, agora começou o projeto, entendeu? Agora começou o canal, pronto. Vou lançar meu vídeo, pronto, vou fazer. Então você planta a semente na lua nova, que é a lua que recomeça o ciclo, certo? Na última, você vai fazer essa revisão e pode selecionar as sementes que você quer usar no próximo ciclo. Faz sentido pra caramba, inclusive. Então, tudo a legal. ver com compromisso. Tudo a ver com compromisso. Pois é uma coisa assim que, tipo, se for parar para pensar, até vou anotar, né? Lógica. É uma lógica que faz muito sentido com lua ou sem lua, mas a lua, ela faz a gente ter esse lembretezinho, ó, de que talvez seja o melhor momento para fazer isso, né? Porque, tipo assim, você falou, a gente vai lá e começa a planejar, começa a deliberar algumas coisas, fazer, de repente, escolher um pouco mais de consciência os nossos próximos passos, né? Os porquês, botar aqui porquê. Porque daí, quando chega os próximos momentos, porque a gente não vai ficar, tipo assim, não é... Independente de ter lua ou não ter lua, a gente não tem momentos da nossa vida só racionais, né? Só de planejamento. Acontece por alguma coisa. Então, tipo, o próximo momento que é a questão do semear e da ação, né? Então, tipo assim, com lua ou sem lua, é muito bom a gente ter esses momentos. Ó, vou planejar, vou olhar, vou revisar, vou medir, vou dar uma revisão aqui nas minhas crenças, meus desejos, assim, mais racionalmente, assim.
E para depois, quando chegar nas outras fases, né, dos outros elementos, ali, tem momento da ação, tem momento de sentir, tem momento de tratar as coisas mais materialmente, né, de organizar. Tipo assim, a diferença talvez que a lua que a gente tá entrando agora, que é de ar, para a lua de terra, né, para o momento do terra, na parte de organização, talvez seja a parte realmente da estratégia, né? Nessa a gente está numa parte de organização, de estratégia. Qualquer coisa me corrija, né? Especialista em é você. Mas, assim, tipo, o que eu estou entendendo que você está ensinando aqui para a gente é que essa parte racional, né? Essa época mais racional é para a gente revisar e organizar as coisas a nível de planejamento e de estratégia. Mas também tem a parte de organização mais material, que é quando a gente entra nas luas de terra, né? A diferença, às vezes, ali da organização pode ser muito sutil. E onde que você sabe a diferença? Na intenção, eu diria. Né? Tipo, você pode organizar, claro que você pode organizar em qualquer momento da sua vida. E é muito bom fazer isso. Mas a organização consciente do que a gente está falando aqui é assim, ó. Eu estou organizando hoje, por quê? Qual que é a intenção? Cara, porque tá tudo zoneado. Eu sei lá, eu fiz toda a correria do meu mês aqui, nem lavei louça. Sabe aquela faxina que tá pendente, que ficou para trás? Aquelas coisas, nível de pendência mesmo, né? Então, nossa, tá precisando de um negócio porque eu fiz uma correria aqui e tá difícil. Essa é mais a energia da minguante, do ar, certo? Da organização. Porque, na verdade, é um reflexo um pouco até da sua mente. Você está com a mente desorganizada por causa de como que foi seu ciclo, correria e tudo mais, e aí acabou ficando desorganizado ali. Na Terra, a intenção é um pouco diferente. Você já está um pouco mais consciente. Você fala, cara, eu vou crescer. Eu vou crescer. Mas para crescer, eu preciso de um mínimo de organização. Entende? Não está bagunçado necessariamente. Faz sentido? É tipo assim, eu vou plantar aqui pra caramba, mas, cara, eu vou colocar uma semente do lado da outra, tem uma organização, tem uma lógica. Eu vou colocar água de tanto em tanto tempo, no sentido mais de planejamento, mais de futuro, visando a lua cheia depois, visando a colheita. Entende? Então tem essa sutileza, né? Um organizar porque, cara, ficou bagunçado, tá pendente, vou arrumar, deixar a casa em ordem para começar um novo ciclo já já. Essa é a lua pendente, essa é a lua minguante. Esse é o ar. Né? A terra é mais nesse sentido, cara, já plantei, já bora, o projeto começou, vou organizar agora, vou fazer vídeos de quanto e quanto tempo. Eu tenho que trabalhar meu orçamento, quanto que eu ganho por semana, tal, quanto que eu queria ganhar, tal. Então essa organização visando o crescimento, faz sentido a diferença? Acho que essa é um pouco sutil. Sim. Mas, claro que as duas você está usando a cabeça, né? E assim como você está usando sempre os 4 elementos de tudo. Mas a diferença está nisso, né? Tá na organização. Então, bora falar um pouquinho mais especificamente do elemento ar. O que você acha? Me dá uma mini aula aí, por favor. Tá, uma mini aula aqui do elemento ar, assim, para a gente ir se encaminhando para a prática mesmo, né? Como que a gente bota tudo isso na prática do nosso dia a dia, assim, para não ficar muito assim, ó, só na teoria ou só naquela coisa que parece a princípio espetacular, mas que logo vai ficar normal para você que está escutando a gente. Seguinte, lua minguante é ar, né? Então a gente falou de todas essas questões aí de revisão, de estratégia, de pensamento, né? É muito sobre o pensamento e as consequências do pensamento. E quando a gente fala muito dessa questão assim de racional, a gente vai para deliberação e a gente vai para medida. Quando a gente fala de medida e acerto de contas, né, acertar os próximos passos, a gente inevitavelmente fala de, assim, simbologicamente, aproveitando, fazendo um gancho com o tarô, a gente fala daí da carta da justiça, que é a deusa Atena, que é uma das deusas da sabedoria. Né? Inclusive, olha só que curioso, né? Tudo que tem a ver meio com sabedoria tem ali os arcanos maiores, né? Na mitologia grega, que é a que eu me guio mais, assim, que são, digamos, líderes do ar. Então, a gente fala da deusa da sabedoria Atena, né? Que é da justiça, o arcano maior 8 ou 11, dependendo do baralho, né? E também de Hermes, que é o mago e o julgamento, né? Que são as cartas 1 e 20 do tarô.
Então, fala muito sobre essa questão mental, mas principalmente a justiça, que fala sobre essa medição, né? Medir os próximos passos. Ela era uma ótima estrategista, né? Porque ela usava isso também a fins bélicos, né? Então, talvez um convite nessa época de lua minguante a gente balancear as coisas, a gente pensar, né? Usar ali, digamos, que ela também tem uma balança e uma espada. A espada também é um dos símbolos do ar, né? Deixa eu mostrar ela aqui, ó. Ah, boa, boa. Ó, então você vê aí, ela tá com uma espada numa mão e ela mede com a outra mão as coisas. Então, para você ver, ela mede e intenciona. Ela mede, né? Ela foca o pensamento dela sobre aquilo que precisa ser planejado e ela intenciona ou revisa, né, as crenças dela, os pensamentos dela para essas novas ideias surgirem, para esses novos planos também foram colocados em prática, né, nos próximos elementos. Então acho muito legal assim. Quando a gente vai falar do ar em outros aspectos mais de comunicação, que é a expressão dessa sabedoria, né? Daí a gente vai falar de Hermes ali, do mago, do julgamento, e que inclusive acho que combina bastante com o julgamento ali com a justiça, nessa questão que eu anotei aqui, né, no nosso intervalo que a gente fez aqui, para voltar, que o Gilberto lançou a braba aqui de a gente ver essa questão de usar e ser usado pelo ar, né? Porque muitas vezes a gente está já encaminhando para o prático, a gente está seguindo direções ou planejando coisas a partir de crenças e pensamentos que não são nossos. Ou seja, a gente está inconsciente, né? Então a gente já pega essa parte do mental também, da razão, de ver o que a gente está fazendo conscientemente e o que a gente está fazendo inconscientemente, né? Acho que eu vou agregar um pouco na questão do ar, de ser usado ou usar o ar, né? Essa é a jornada de autoconhecimento todinha. Né? O que é quando a gente está sendo usado pelo ar? A gente está sendo usado pela mente. Quando a gente está inconsciente, digamos assim. Quando a gente está, se a gente não está completamente são, a gente está insano. Faz sentido? A Sim. gente está ali com algum nível de insanidade, no sentido de que a gente está vivendo a partir de crenças. A gente sempre está vivendo a partir de crenças, mas essas crenças não foram escolhidas, elas foram impostas, seja socialmente, culturalmente, principalmente questão de pai e mãe ali, que vai moldar toda a sua cultura que você cresceu, enfim, né? E tá tudo certo, esse é o processo mesmo. Né? Mas aí chega um momento que a gente é convidado à maturidade. Né? Porque quem que vive para sempre com as crenças do pai e da mãe? Uma criança, faz sentido? Então a gente amadurecer através da escolha própria, de colocar na nossa própria balancinha o que a gente quer e o que a gente não quer, é a opção nossa. E para essa opção, a gente começar a exercer essa liberdade, exercer essa opção, a gente precisa de maturidade. Então, a partir do momento que você escolhe, através de um processo um pouco mais profundo, as crenças que você vai aceitar, que você vai carregar para frente. E a partir do momento que você escolhe, não, essas não fazem mais sentido. Fazendo essa revisão mesmo, constantemente e provavelmente para sempre, você começa a usar o ar, usar a mente e não tanto ser mais usado por ela, né? Funcionar no piloto automático. Basicamente deixar de atuar no automático e decidir mesmo o que você quer fazer da vida. Por isso que é muito importante ter períodos de revisão constante, certo? Se você viver de janeiro a dezembro lá sem um momento para pensar nisso tudo, você só vai no automático, né? Então, por isso que esse contexto de calendário lunar, de se guiar pelas fases da Lua, está muito vinculado com esse misticismo, com espiritualidade, porque ele proporciona esse clique que você fala, caraca, eu estava dormindo, certo? Eu estava insano, eu não estava são do tudo que estava acontecendo, eu estava sendo usado pela mente. E daí a gente vai falar de vícios, comportamentos repetidos e todo tipo de sabotagem que vem disso. Então é nesse sentido que a lua minguante pode ser entendido como um convite à sanidade, olha aí. Né? Um convite para colocar em prática a sua ferramenta mental, e não só viver no automático através dela. Né? Porque aí, eu costumo dizer que a mente
Cara, é a maior dor da humanidade, mas a partir do momento que você entende isso, ela vira o maior poder. A gente cria tudo que está no mundo e muito mais, né? A partir do uso, digamos que adequado, né, da sanidade, estando são desse processo todo. Né? Gosto também de lembrar que o elemento ar é muito representado por uma espada, né? A espada que, cara, você pode se cortar com a sua própria espada se você não souber o que você está fazendo, né? Então, mas Sim, é nossa. uma coisa muito afiada, né? Uma coisa muito poderosa. Né? E você pode simplesmente ter a sua espada sem necessariamente precisar usar para cortar. Mas você tem a espada, né? Você sabe o que você está fazendo com ela. Você pode batalhar, enfim, tudo que vem de uma espada aí é coerente com esse negócio. Mas muito bom mesmo. E aí, o que dá para fazer então? A gente já viu ali por cima os ciclos. A gente está falando agora da minguante, que é resolver pendências. O que é recomendado fazer em termos de, cara, que comportamento que é legal fazer? Você tem alguma prática? Tem de repente algum ritual que dá para fazer? Acho que é sobre isso que a gente vai falar agora. Mas antes queria fazer uma pergunta para o senhor, porque assim, a gente vai falar de rituais e práticas que eu faço, talvez que você já faça, e que eu vejo pessoas com quem eu aprendi fazendo, mas não são e nunca deverão ser as únicas práticas e rituais desse contexto. Tá? Não há um método definitivo e absoluto, entendeu? Faz sentido? Então, só para dizer que a gente vai comentar algumas coisas aqui, cara, mas se você entender o que é lua minguante, que é essa questão de resolver pendência, de fechar um ciclo, e se você entender um pouco de simbologia, todo mundo pode criar seu próprio ritual. Todo mundo pode criar sua própria forma de conexão. Né? Dá para se conectar com rituais mais tradicionais, tudo certo também. Mas não é a única coisa que existe. É isso que eu tenho que falar em todo momento que eu estiver falando qualquer coisa, que é essa liberdade que a gente tem, que às vezes a gente perde. Né? Então eu queria saber primeiro se você tem algum ritual que você já usou, assim, e se você gostaria de ter, e se gostaria de ter, por que você gostaria de ter? Na verdade, o meu elemento ar, ele ainda é meio bagunçado, assim, porque ele é, tipo assim, muito, ele é um vento, assim, sabe? Então, tipo assim, quando, é até legal você ter falado disso, porque, tipo, o ar, esse momento talvez seja, inclusive, um bom momento para a gente idealizar esses rituais, né? Tipo, a gente, para nós, o pessoal que está escutando a gente, né? Isso. Tipo assim, porque os meus rituais aqui que eu faço, assim, já que eu sou meio caótico, assim, meio vento, cada hora eu tenho um, Uhum. né? Luto um pouco com a questão da constância, por causa dessa bagunça do meu ar aí, que ainda é uma ventania. Mas, tipo assim, eu uso no meu dia a dia o elemento ar, assim, para inventar esses rituais, de criar essas associações lógicas, assim, sabe? Por exemplo, de ter os lembretezinhos, de testar ideias, sabe? De pensar em novas ideias. Eu acho que uma palavra que também é boa até para o elemento ar, né? Na fase da lua minguante, é realmente a questão de testar coisas novas, né? Uhum. Sim. Não sei se faz sentido, assim, ou pelo menos pensar em coisas para testar. Então, que nem você falou, a gente testar nossos rituais, né? E não é nenhum ritual, sei lá, necessariamente, pode ser também, né? Ritual cabalístico e tal. Tipo assim, um ritual, por exemplo, um ritual que eu tenho mantido constante no meu dia a dia, que eu faço deliberadamente, ou seja, eu racionalizei, eu idealizei com intenção, usei minha cabeça, usei minha lógica, que funciona no meu dia a dia para pelo menos ter um começo de dia bom. Uhum. Eu vou lá, boto minhas musiquinhas do Jamiroquai, que eu gosto. Às vezes eu boto outras, né? Depende da época. Na época da Lua em Touro eu botava música cigana. Agora, nessa época que ele tá gravando aqui, eu tô botando minhas musiquinhas lá do Jamiroquai, que eu gosto. Mas, inclusive, se vocês conhecem, se gosta, já comenta aqui. Ou comenta também que tipo de música você gosta, até pra gente ter umas ideias juntos aí de que tipo de música você pode usar se você gostar dessa ideia que eu uso, né? E quem não entendeu nada do nome que você falou também comenta. Não faço ideia do que você falou. Tá. Pois é uma banda muito legal. E daí, o que eu pensei? Não,
eu planejar meu ritual do dia a dia vai ser o seguinte: eu como faço minha primeira refeição, né? Tipo, tem essa parte da organização também, né? Tô organizando ali, tô usando meu ar, minha razão ali para organizar o começo do meu dia para eu começar um dia que vai uma parte do meu dia que vai criar a base para o resto. Então, boto minha musiquinha ali, abro as janelas e tal, Uhum. faço minha primeira refeição, depois leio meu tarô, daí depois eu leio os livros que eu gosto aqui, e depois eu faço o resto, né? Depois aí, essa parte até inclusive que eu preciso, de repente, é bom aproveitar essa fase que a gente está entrando para eu começar a planejar o resto, porque o resto ainda está meio bagunçado, assim, questão de conciliar o meu ambiente aqui, que, né, moro numa cidade que é meio barulhenta, meio caótica, tem algumas questões assim pessoais ainda que eu tô resolvendo, tem meus projetos que eu tô justamente encaminhando aí para uma organização, vou fazer assim, assim, assado. Quero começar meus canais no YouTube, para os meus 2 trabalhos, assim, digamos, né? 2, 3, não sei quantos trabalhos mais eu tenho. Planejar também os momentos que eu treino, né? Que eu cuido do meu corpo, aí, que eu cuido do meu elemento terra, né? Uhum. Então, mas pelo menos no começo do dia eu tenho esse ritual. Levantar, botar uma musiquinha, abrir as janelas, comer, depois leio meu tarô, leio meus livros, dou inclusive uma aquecida, né, na minha mente, né? Eu faço isso para dar uma aquecida na minha mente, para ir movimentando, né? O bom ritual, na minha opinião, e os seus são perfeitos aí nesse sentido que eu estou falando. Primeiro, o que é um ritual, né? Você comentou de ritual que não precisa ser muito cabalístico, né? E às vezes a pessoa ouve a gente falando de ritual e fala, mas o cara só acordou, viu o tarô, isso é ritual? Exatamente, né? Então, o que é ritual? E por que ele é importante? A nossa mente que não é consciente, o nosso subconsciente, que está aqui abaixo da camada da racionalidade, ela é muito simbólica, né? A gente, cara, pensa Absurdamente sim. absurdamente simbólica. Então, pensa, todo mundo lembra de sonhos. Às vezes tem aquelas coisas, por que eu sonhei com águia? Por que eu sonhei com um osso? Por que eu sonhei que o dente estava caindo? Né? Todo mundo repete esses símbolos que são manifestações desse subconsciente. Então tem essa comunicação que é simbólica. O subconsciente fala com a gente, não fala em português, em inglês. Ele fala símbolos. Entende? O ritual, uma das funções dele é ser simbólico para você comunicar de volta para o seu subconsciente. Então, muitas pessoas têm essa dúvida. Como que eu me comunico com o meu subconsciente? Né? Quando você vai se aprofundando em autoconhecimento, você vai querer trabalhar as crenças. Você não vai trabalhar crenças em português. Pode também, mas faz muito mais sentido você trabalhar simbolicamente. Entendeu? Então, o ritual, ele tem um ritual maduro. Né? Não um ritual que tem por aí de tipo, vou fazer uns negócios místico por ser místico, que é modinha. Não estou falando de modinha, estou falando de coisa que muda a vida, entendeu? Que você consegue aplicar na prática e você vai ver sentido nisso. Ele é simbólico, ele tem que conter símbolos. Né? O Thiago acorda e vai direto para os símbolos, que é o tarô, por exemplo. Ou você tem o As símbolo, músicas também, né? a Tipo, se música. botar uma música, por exemplo, a música ela traz tipo, dependendo da melodia, do Uhum, ritmo, uhum. das próprias letras da música, ela traz um simbolismo que comunica com o nosso inconsciente que muitas vezes define o nosso estado naquele momento, né? Exatamente, é. Então, aí, e que símbolo que a gente usa? Depende da conexão que você está tentando fazer. Né? Se a gente vai falar aqui de lua minguante, faz mais sentido colocar símbolos do elemento ar, porque a gente está falando da mente, certo? Aí, e vai de cada um montar seu ritual desde que você sabe o que está fazendo, dessa forma madura, usando os símbolos a seu favor. Então, ele sendo simbólico e ele tendo o mais importante de tudo, que é a intenção, né? Tem que ser intencionado, como o Thiago falou, que faz uso dele, com um motivo. Né? Eu estou fazendo esse ritual para quê? Né? E ele pode ser com o tempo automático, mas é um automático que nasceu da intenção, não é um automático que veio só por um padrão que você está repetindo. Aí não é um ritual, é só um padrão repetitivo.
Faz sentido? Então, cara, tão simples quanto acordar e respirar fundo. Certo? Sim, tipo, por exemplo, sei lá, uma coisa, rituais que as pessoas fazem sem perceber, né, que são rituais. É justamente a rotina de treino, rotina de Isso. trabalho, sei lá, momento com a família, né, que tem esse momento com a família, a hora do Netflix, Uhum. a hora do cafezinho, tudo são rituais, né, também. Exatamente. É. E falando agora em rituais e práticas até do dia a dia ali para lua minguante, para trabalhar toda essa conexão, para cada fase da lua, quando a lua, digamos, entra naquela fase, então a lua, antes da lua minguante, ela estava em lua cheia, certo? Então ela sai da lua cheia e passa a ser minguante, ela fica naquela angulação lá com o sol. Os primeiros 3 dias, a fase vai durar mais ou menos 7. Os primeiros 3 dias é, digamos, uma vibe, uma energia muito mais potente daquele, daquele elemento, do ar, daquela característica daquela fase. Então são 3 dias para você focar em práticas e que você vai estar realmente alinhando a energia mais potente que tem. Né? Do primeiro ao terceiro vai perdendo força, mas o terceiro ainda está grande. Dá para fazer os 7 dias dá para fazer. Mas os 3 primeiros dias é que eu recomendo que para quem está tentando fazer um teste, pô, vou ver se esse negócio que os caras estão falando faz sentido. Testa nos 3 primeiros dias de cada fase. Né? E o que é um ritual nesse caso da lua minguante? Cara, é qualquer coisa que te traga a intenção, ou seja, a sua consciência daquilo que você está fazendo, do porquê que você está fazendo, e que traga alguma coisa simbólica do elemento. No caso da lua minguante, o que seria? O mais simples de tudo, elemento ar. Então você vai respirar, você vai trabalhar a respiração consciente. Ah, quantas horas? Cara, não importa, faz 3 minutos que seja, desde que seja consciente. Eu estou fazendo isso aqui com a intenção de conectar com a energia da lua minguante, porque eu sei que nesses próximos dias eu vou entrar no processo de revisão, vou entrar no processo de análise do meu ciclo e de preparação para o próximo ciclo. Essa é a intenção da lua minguante. Tendo essa, ou qualquer versão que você queira criar disso, nesse ritual, você tem um ritual. Ah, se você quer vela, se você quer, tá tudo bem, entendeu? Mas você pode fazer algo tão simples quanto. É legal fazer o ritual da lua, qualquer ritual que você faça da lua, em um ar livre. Especialmente da lua minguante, que você está no ar, você vai se expor, vai ter vento, vai ter alguma coisa. Né? Aí vai ter gente que vai ficar perguntando, alguns alunos já perguntam assim, cara, mas e se a lua não estiver mostrando no céu? Aí vem os mais, né? Cara, tá tudo bem, a energia tá lá, não precisa tá nublado, tá tudo certo. Nossa, mas quando eu sair tá chovendo pra caramba, um pé d'água aqui, o que eu faço? Cara, você escolhe, você quer tomar chuva? Vai, faz a chuva, tá tudo bem. Você não quer? Abre a janela, olha pro céu, qualquer coisa, entendeu? Quanto mais você tiver lá fora, vai ser mais potente. Não quer dizer que você não possa fazer de qualquer outro jeito. Então, esses detalhezinhos do ritual, você mesmo consegue ir resolvendo. Entendeu? Dado qual será a importância disso. Vai fazendo sua análise. Comenta aí se precisar de ajuda. Isso aqui vale, isso aqui não vale. Já vou adiantar que tudo vale. Né? Dada a sua intenção e dado o mínimo simbólico que tenha na situação. Então esse é o ritual de entrada, né? Você está conectando com a lua. Aí depois, quando for lua nova, você vai fazer outro tipo de ritual. Quando for lua crescente, lua cheia, você vai fazendo isso sempre para quê? Para contar para o seu subconsciente que você está alinhado agora no momento daquela fase. No caso da lua minguante, agora estou entrando em estágio de revisão, estado de encerrar esse ciclo aqui, para que a gente comece bem. Então, seu corpo vai começar a responder isso porque você está comunicando para o seu subconsciente. Mas você pode fazer os 3 primeiros dias, por exemplo, por 3 dias você fazer isso, você fazendo isso mês a mês, e seu corpo vai se acostumando. Né? Tem uma coisa que é muito, falando agora de práticas, do que dá para fazer no minguante, uma coisa que é muito boa de fazer é prestar atenção assim no quanto que a gente consome. E sabe esse consumismo? Não sei se você tem, mano, de consumismo assim, De informação, né? de tudo. Consumismo de automático, eu diria. Consumismo por consumir. Sabe? Consumir por consumir. Tipo, ficar rodando o feed do Instagram, do não sei o Isso. quê. Ficar comendo também de forma um pouco mais automática. Que mais? E eu tinha muito de consumir café, assim, tipo, loucamente. 2, 3 litros de café por dia. Então, para quem tem algum tipo de comportamento mais compulsivo, algum tipo de vício que quer trabalhar, cara, é um momento muito bom para fazer isso. É um momento porque
é o momento de revisar, certo? Você fala, cara, você faz a intenção, você faz o ritual, nessa lua aqui eu quero que sobre mais tempo para mim, porque eu estou consumindo muito Reels no Instagram. Então eu vou diminuir meu... Você já faz essa intenção no ritual. E depois você vai fazer isso ao longo dos próximos dias. E quem tem questão de comer, sabe? Tipo, eu acho que eu como bem, acho que eu como demais. Tudo bem, faz essa intenção e treina isso na lua minguante, porque a energia está favorável para isso. Eu tinha a questão do café, que eu falei. E eu estava realmente viciado em café. Eu tomei café por 30 anos da minha vida. E aquela coisa, eu tomei 30 anos e eu não viciei. Não, viciei pra caramba. E quando eu parei, cara, fiquei 3 dias sem café. Virou automático, né? Virou automático. Virou inconsciente. Quando me falaram que eu podia estar viciado em café, eu falei, deixa eu testar esse negócio aqui, eu não tô viciado. Aí, cara, eu comecei a sentir lá as abstinências, dor, assim. Tinha uns amigos que estavam comigo, era um Réveillon, a gente passou lá na casa dos amigos nossos. E, cara, eu parecia um zumbi, assim, de dor. Eu me mexia, assim, da abstinência do café. Eu nem sabia que tinha esse treco de abstinência na cafeína. Mas daí o que eu faço agora? Eu não quero deixar de tomar café. Eu gosto de café. Só que eu não quero ser dependente do café para fazer minhas coisas. Então, toda vez que chega na lua minguante, eu faço um ritual e falo, cara, nos próximos 3 dias eu não vou tomar café. Faço um jejumzinho de café. Isso é muito bom. Jejum de qualquer coisa na lua minguante é muito poderoso. Principalmente das coisas que você acha que você está fazendo em excesso. Então, todo tipo de jejum vai ser muito bom. Jejum de relacionamento que você não aguenta mais. Cara, tem uns caras que é chato, cara, dá um tempo na lua minguante, se for possível. Cara, não vou me desconectar. Vou fazer é botar a mente nos processos que acontecem na nossa vida, né? Isso. Nas nossas relações, nossos hábitos, sei lá, nosso trabalho também, né? Se tem projeto, se você está, por exemplo, num trabalho, tipo, que você para olhar assim, tipo, de repente essa questão de olhar assim e deliberar, eu quero crescer nesse trabalho, quais são os meus próximos passos nesse trabalho, ou não quero mais, estou cansado desse trabalho, que tipo de outro trabalho posso fazer. Mas uma coisa que eu achei muito legal assim, dessa questão do ritual, que eu anotei aqui, é que é uma questão assim ele simboliza um marco, né? Um start, assim, um momento de firmamento com aquele negócio que cria ali, digamos, um primeiro impacto na nossa cabeça, que faz a gente ter mais comprometimento com aquilo, porque aqueles primeiros 3 dias que a gente fez ali um ritual específico para entrar nessa fase, dificilmente vão ser esquecidos. Então, tipo, mesmo que você não tenha ali um símbolo visual ali no seu dia a dia, uma coisa assim, pelo menos você vai lembrar desse momento que foi um momento que quebrou um pouquinho o padrão, sabe? Que você parou e fez uma coisa diferente e até com mais atenção também, né? Exatamente. Então, tipo, fiz ali um ritual de entrada nessa fase, 3 primeiros dias, trabalhei bastante, sei lá, ou meditação, respiração, ou questão de deliberar se a gente vai manter ou vai continuar, ou intensificar hábitos, né, para isso reverberar nos próximos dias, né? Muito sentido. É isso mesmo, porque imagina, você só de fazer 3 dias, você já assentou aquilo na mente. Agora imagina fazer toda a lua minguante. Você revendo os seus hábitos, toda a lua minguante. E as outras fases também, mas estamos de minguante. Cara, é muito poderoso. É diferente de você passar janeiro, fevereiro, março, fazendo as mesmas coisas sem parar para ver isso. Então, no mínimo, é o momento que você está tirando para pensar numa coisa diferente. E daí que vem exatamente isso. No mínimo, é um convite para você, tipo, parar e não só fazer alguma coisa diferente, mas, tipo assim, botar atenção naquele momento, né? Naquele período de tempo, dar uma avaliada, assim, né? Porque se a gente não faz isso durante a nossa vida, a gente, até por questões, assim, mais... até, digamos, fisiológicas, neurológicas, a gente vai seguindo o que sempre aconteceu, porque economia de energia, né? Muitas vezes quando a gente está ali num processo inconsciente, sempre numa mesma relação, sempre com o mesmo vício, sempre com os mesmos medos. Medo tem muito a ver com ar também, né? Sempre no mesmo trabalho insatisfatório, a gente tende a continuar nesse ritmo se a gente não faz essa quebra, né? Exatamente. Porque é muito confortável para o nosso corpo. O nosso corpo vai se manter fazendo a mesma coisa porque não quer gastar energia
quebrando esse ciclo, né? E às vezes é questão da gente parar e necessariamente se não quebrar o ciclo, se o ciclo estiver sendo legal para ti. Mas é se você realmente você olhar e ver, esse ciclo tá legal para mim, esse ciclo não tá legal para mim. Uhum. Usar a mente a favor, não deixar a mente te usar, né, que a gente estava comentando. Sim. Exatamente, precisamente. Deixa eu ver o que mais que tem de práticas legal que a gente pode fazer na... A gente já falou de arrumar as coisas, né, que estão bagunçadas. Cara, listar pendências. Nossa, o que, que tem para fazer? O que, que eu queria ter feito essas 3 semanas? Se você já teve um planejamento, nem que seja um papel qualquer que você escreveu lá, esse próximo ciclo eu quero fazer tal coisa. Você vai olhar, pô, eu fiz, não fiz porque, e beleza, e de boa assim, já pensando no próximo ciclo. Então, cara, lista de pendência é muito legal de fazer. Lista de incômodos, sabe? Pô, cara, fiquei incomodado pra caramba com tal coisa e acho que dá pra mudar. Será que dá pra mudar? Já vai usando as perguntas inteligentes em cima disso. O que mais dá pra fazer? Tipo assim, o que eu quero, o que eu não quero mais, né? Isso, né? E o que eu quero tirar já no próximo ciclo, o que eu vou ter que tirar devagarzinho, né? Tem gente que quer mudar de emprego, por exemplo. Eu não aguento mais esse emprego. Você não vai necessariamente pedir demissão amanhã, né? Porque é lá minguante. Mas pode já, pô, que passo que eu posso dar aqui, um micro passo, para ir para essa nova direção, né? E você já começa refletindo, né? Pô, será que eu quero um novo emprego, mas ah, não vai cair literalmente do céu, né? Você vai ter que movimentar essa energia, vai ter que fazer alguma coisa. Sim. Então, o que a pessoa pode fazer? Começar, cara, dar uma pesquisada, de repente, na lua minguante, o que você quer fazer, o que você gosta, faz E perguntas. atrás de informação também, né? Isso, então, movimentar de alguma Tipo assim, forma. se eu vou mudar muito de trabalho, né? E é uma coisa que eu não tô acostumado, é tipo assim, racionalizar mesmo. Que tipo de informação eu preciso para fazer essa transição, né? Isso, exatamente. E agora tem uma coisa que é assim, que eu acho sensacional dessa lua, que isso aqui é só a pessoa fazendo para testar mesmo, para ver o que eu tô falando. Que é tipo assim, a gente está mandando essa informação subconsciente, certo? Tá usando ritual, tá usando a simbologia, né? Só que, por exemplo, imagina que a gente tá falando de pessoas que sabem que querem mudar, tal, mas às vezes a pessoa só tá incomodada pra caramba, fala, cara, tu não sei o que tá errado. A pessoa pode fazer uma pergunta pro subconsciente. Você vai falar, cara, me ajuda aí, entendeu? O que eu posso fazer agora? Entendeu? Aí o que vai acontecer, cara? Na lua minguante é muito importante o momento do sono, do sonho, de dormir. Se você souber dormir durante essa fase, assim, a recomendação básica é você dorme cedo e acorda cedo, certo? Aí dá para ter as, uh, as exceções da regra, mas tudo bem. Mas se você dormir o mínimo de horas ali, com essa intenção também, que, cara, eu sei que alguma coisa precisa mudar, mas eu não tô conseguindo olhar o que é, tô com incômodo, uma coisa está me fazendo mal, me mostra, né? E você insere essa informação simbolicamente no seu subconsciente e vai dormir. Por que dormir? Porque é a hora que o seu subconsciente vai se comunicar contigo através de imagens. A gente não está falando que você vai para outro mundo, que vai acontecer outra dimensão, não. Você vai ter imagens simbólicas do que está acontecendo contigo e daquilo que você pode fazer. Essa conexão é, assim, para mim, na minha opinião, é a coisa mais poderosa que tem nos 4 ciclos da Lua. Tá? Por isso que eu gosto. Meu professor dizia que a Lua minguante é a Lua dos alquimistas, porque você tem a capacidade de se conectar com as coisas mais densas que estão dentro de você. O que são as coisas mais densas? Na alquimia é o chumbo, né, que vai virar ouro depois. Cara, suas dores emocionais, seus bloqueios energéticos, as coisas que você não consegue fazer de jeito nenhum, que você nem sabe que dói às vezes, mas você tem opção, oportunidade de se conectar com isso e ter uma resposta sincera daquilo que mais importa, que é aquilo que está dentro de você. Não é ninguém que está falando, é uma parte de você que está trazendo. Então, se tiver coragem para fazer essa pergunta e ter essa resposta, te garanto que você vai ter essa resposta. Aí, para dormir bem, tem toda aquela questão de higiene do sono. Tem gente que fala que não dorme, não sonha, não sei o quê. Então, você vai evitar comer antes de dormir, tipo ali, pelo menos 2, 3 horas antes. Cara, pesquisa a higiene do sono, faz tudo o que der para fazer e se propõe a sonhar durante a noite, porque quando acontece, é potente. Você tem conexão com o sonho, meu? Costuma sonhar muito? Nossa, eu de uns tempos pra cá, cada vez mais, assim.
Que, tipo, até aproveitando assim, as palavras-chave do ar, já que a gente fala de informação, é bom para fazer registros também, né? Você falou de lista, fazer perguntas, né? Tudo isso a gente registra. Então, tipo, também é um momento não só de da gente cuidar do sono e ter mais atenção nas coisas gerais e no sonho, mas da gente, de repente, fazer... De repente, isso pode ser um começo de ritual também, né? Registrar o que aconteceu no sonho. Muitas vezes, tipo assim, seu inconsciente, ele vai tentar resolver a sua questão, a pergunta que você fez, né? Pode, de repente, aproveitar. A gente junta aqui várias ideias que a gente deu, né? Não só fazer perguntas, não só fazer listas. A gente pode fazer uma lista de perguntas. Pronto. E daí mandar lá para o nosso inconsciente lá, porque nossos sonhos, eles servem justamente para isso. E por mais que você não entenda conscientemente, né, não consiga interpretar fidedignamente o que aconteceu no sonho, a partir da sua pergunta, aquele processo de resolução, pelo menos lá no inconsciente, vai estar acontecendo. Tá? Pode ser um sonho muito louco, você pode... Nossa, sonhei que eu estava voando em cima de um gato e apareceu o Batman e depois veio alguém e deu um duplo twist carpado. Você pode não entender, é legal você registrar, anota isso, porque quanto mais você registrar, daqui a pouco você consegue pelo menos ter aquele ponto de atenção para ir refletindo durante o dia ou no momento que você quiser. Mas, assim, tudo aquilo que aconteceu foi alguma coisa simbólica ali que está se resolvendo, né? Vai se resolver melhor se você conseguir entender, mas se você não entender, também está se resolvendo. Mas isso a partir da sua pergunta, né? O consciente tem um jeito muito louco, muito simbólico, muito metafórico, muito amplo, né? Muito além da nossa linguagem do dia a dia para resolver as coisas. Então, por mais que você não entenda, se perguntou, já está legal. Não importa que tipo de sonho que você teve, mas para você ter sonhos, né? Uma noite boa não só de sono, mas de sonhos, você tem que cuidar do seu sono, né? Tipo assim, eu prezo muito pelo meu sono. Então, você perguntar como é que é a sua relação com os sonhos, nossa, cada vez mais maluca. Tenho lido bastante Carl Jung, né, que fala muito que a parte dos sonhos se não, talvez a mais importante, inclusive, no processo de tratamento, assim, de algum paciente. Porque ele traz coisas além daquilo que a gente está percebendo. Então, tipo, é legal que você cuidando do seu sono, você consegue ter sonos talvez mais conscientes, talvez até mais sonhos, né? Você fazendo essas perguntas também. Durante o seu sono, o seu subconsciente vai dando as brabas ali no sonho. Depois você registrando, fazendo uma listinha, tipo uma coisa que eu faço. Acordo, não entendi nada. Eu anoto palavras-chave ali. E depois ao longo do dia, eu vou desenvolver. Então, tipo assim, hoje, por exemplo, eu sonhei que eu estava num salão de beleza, tinha alguma coisa com tomadas, de repente apareceu uns bodybuilders. Não foi tão muito louco. E a dona do salão estava meio atrasada para ir embora, a gente entrou madrugada dentro, eu estava tentando cortar meu próprio cabelo, e daí por que eu lembro disso? Porque eu anotei, né? Eu registrei aqui na minha Alexa, aqui, né? Que eu tenho uma assistente virtual aqui que fala, não sei o que, me lembra de tal coisa. E daí, ao longo do dia, eu vou pensando, o que isso simboliza? Muita coisa eu consegui, assim, nossa, cara, é isso, né? Hoje eu ainda não parei para pensar o que esse sonho significava. Mas teve umas outras noites em que eu, nossa, total, entendi, isso que está acontecendo na minha cabeça. Vou ter mais atenção sobre isso. Muito bom. Cara, o mundo dos sonhos, que é o mundo do subconsciente, na verdade, né? Então acho que a gente tem essa mania de não valorizar tanto, a gente quanto sociedade, mas é toda uma ciência aí inexplorada por alguns, mas explorada por outros. Então tem gente que está explorando Nossa, isso. o inconsciente, ele é só
responsável por cerca de, sei lá, 90% das nossas ações e decisões. Pronto, Só. com certeza, só isso, Se, né? se É, pá, seria bom entender um pouquinho mais, né, do nosso inconsciente. faz sentido, né? Eu costumo falar assim, cara, como que você tem impressão boa, arterial? Tem o normal. Normal. E como que você faz para manter ela? Que você pensa aí para que ela se mantenha normal? Como que você bombeia a quantidade de sangue para todas as suas artérias e veias para que a pressão se mantenha normalizada? Como que você... Tem a mínima ideia. Então, cara, a vida que está acontecendo no nosso corpo, ela é perfeita, certo? Tá tudo acontecendo ali. A gente não tem controle. Ela é esse inconsciente, né? Tem Isso. alguma coisa que a gente, para qual a gente não está consciente que está movimentando tudo ali, né? Isso. Então tem que cara, Tá definindo, inclusive, nossos estados de humor, essas coisas assim. 99 lá, no mínimo, por cento dos processos, você não faz a mínima ideia que está acontecendo. A gente não sabe o que está acontecendo. E é para essa parte que sabe, que é o sub/inconsciente aí, que a gente está meio que delegando quando a gente faz essa conexão, né? Tipo, pô, me ajuda aí, cara. Você que sabe de tudo, você que manja pra caramba de como me manter vivo, dá uma força aí pra minha parte consciente, para que eu haja de acordo com alguma coisa que está precisando ser feita. Então é simples assim, é confiar na mesma força que mantém o nosso coração batendo aí, certo? Nosso Na cérebro mesma força que, funcionando. tipo, na mesma força que, tipo, voltando lá pro começo da conversa, que faz os astros girar, que faz o sol brilhar, que faz isso aqui. É a força natural, a força do universo, né? Precisamente, é a natureza com N maiúsculo, que a gente faz parte, que a gente não está separado, mas que a gente tem essa tendência interessante, a tendência de ver que a gente é um ser separado de tudo isso que está vivo, né? E a gente entende que a gente está vivo, mas a gente entende que a gente é uma coisa à parte ali, nessa essa visão mais mental aqui. Meu, mas que da hora. Acho que é isso. Acho que dá para fazer. Antes de fazer um resumo rapidão, você quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação aí? Não, nossa. Tô Pergunte à pensando só vontade. nos próximos vídeos aqui, porque você abriu um monte de lacunas, né? Inclusive, para você já fazer alguma coisa prática, né? Você que está escutando aí, e já interagir aí com a gente, dar algumas ideias para os nossos próximos vídeos, vamos fazer uma coisa prática. Coloca aí nos comentários ali perguntas de coisas que você quer responder, que você quer resposta, que você quer resolver. Ou o seu subconsciente vai resolver para você, ou a gente também vai conseguir ver como é que a gente consegue ajudar nos próximos vídeos. Então, é uma coisa que ajuda todo mundo. Você dá um engajamento aqui para o canal, dá uma sugestão de vídeo para a gente, e você já começa a fazer essa lista para você, já começa a botar na prática. Ó. Que perguntas, do que eu tenho para resolver, o que eu quero e tal. Faz uma listinha e compartilha com a gente aqui nos comentários. Massa, vai ser bom demais ver e fazer mais vídeos, cara, porque agora tô sentindo, se for baseado nessa lua minguante que tá começando, que já começou com 2 pés no meu peito, o negócio vai fluir de uma Já forma começou bom aí das ideias, né? um pouco diferente. Aproveitando também para falar que, cara, quem estiver vendo o vídeo hoje, dia 18 de junho aqui, hoje, amanhã, aí na lua minguante, cara, já aproveita agora para fazer. Se ficar com dúvida, igual o Thiago comentou, escreve já, que dá tempo de responder para você fazer agora. Né? Escreve aí no YouTube, procura a gente no Insta, manda mensagem. Cara, a gente tá aí para trocar ideia. Né? Eu costumo falar sempre com o Thiago que a gente curte trocar ideia. A gente Nossa, é muito tem uma louco. coisa que eu gosto de trocar ideia. Então, O cara, meu elemento ar é muito louco. vamos exercitar essa parada. Então, fazendo um breve resumo, a gente falou aqui da importância de seguir os ritmos naturais, né? E para a gente aqui, isso é uma questão de autocuidado. Não é uma questão de ser gnóstico, ser místico, ser diferente. É uma forma de se cuidar. É a forma que eu encontrei de alinhar aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero fazer, da forma mais fácil que eu encontrei, na verdade. Né? Porque todas as outras, cara, eu tentei coisa pra caramba. Né? E é nesse tipo de alinhamento entre eu e a natureza, que na verdade não precisava nem estar alinhado, porque já somos a natureza, como a gente estava falando, que a gente começa a encontrar a verdade.
né? E cada um tem sua verdade, cada um tem seu caminho, e nesse aspecto, eu alinhando os meus ritmos com os ritmos naturais, foi um passo importantíssimo para eu ver quem que eu era mesmo, sabe? E é nesse sentido que a gente está falando, não é para mudar necessariamente paradigma de rasgar calendário, de fazer qualquer coisa maluca desse sentido, mas você saber que você tem uma opção de autocuidado, de autoconhecimento. E a gente falou aqui da pontinha ali do iceberg, do que é uma das fases. Tem mais várias, aí tem as nuances dos signos nas fases, que vai ficar para outro papo. Mas, cara, tem muita coisa para ser explorada nisso. E da minha parte, conta comigo aí, que eu puder ajudar, estou à disposição. Da minha também. Muito bom. Meu querido, então agradecer imensamente aí por você ter aceitado esse papo quase que de última hora. A gente fazer na correria aqui, na vibe da Dominguante. Valeu mesmo por todo o conhecimento. Em algum momento que o pessoal estiver vendo aqui, seu canal já vai estar no ar, é isso? Vamos Em algum ver. momento. Provavelmente sim. Então, Estamos justamente na fase de planejamento, de organizar as coisas, ó. então Fazer vou, canal novo. então vou colocar, assim que você fizer, você me manda, eu coloco na descrição aqui. A gente edita aqui e coloca lá pra galera já ver teus conteúdos, porque o negócio é brabo lá, meu. O negócio é. Eu consumo esse conteúdo diariamente aqui, né? Então eu já sei que vai ser. Idem dessa parte. Nossa, o Gilberto também vai colocar, né? Bom, a gente já vai estar no canal aqui, né, do Gilberto. Tem outros vídeos também muito interessantes, assim, que vão te ajudar a entender muito dessas questões do consciente, do inconsciente também no resto do canal do Gilberto. Convido, como pessoa que também já consumiu os vídeos, né? Muito obrigado, muito bom. Então é isso, só deixar o último recado aí pra gente se lembrar e pra geral também que tá vendo que Lua minguante é isso, é revisão. Revisão é muito importante para colocar a casa em ordem, né? Às vezes a gente fica ansioso, a gente fica afobado. Então tem essa energia disponível aí todo mês para quem quiser aproveitar, né? E valeu por tudo, valeu Tiagão, valeu moçada, e é isso. Até a Valeu próxima. todo mundo. Até. Valeu.